Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu nunca vim aqui na Gleba do Pêssego, é a primeira vez. Já passei aqui algumas vezes, né? Aqui em frente, mas nunca tinha vindo aqui na DSM da Gleba do Pêssego. Eu trago a paz do pastor Carlos, da pastora Ivonete. Agradeço pela confiança, né, de poder estar ministrando aqui hoje. Agradeço o convite da irmã Nara, que congregou ali com a gente muito tempo, né? Quando eu cheguei aqui, eu olhei para ela, eu falei, nossa, eu conheço ela de algum lugar. Mas ela está mais bonita ainda, então eu não conseguia me recordar. Eu sabia que eu conhecia ela, mas assim, eu falei, meu Deus, será que eu já vi ela na sede? E essa irmã aqui, ela faz parte de uma vitória que eu vou contar hoje aqui nesse lugar. Ela é fruto, ela faz parte de uma vitória de um deserto que eu passei, né, que o Senhor permitiu que eu passasse, e para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor deu vitória. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 46. A gente se perdeu um pouquinho, irmãos, chovendo. Peço perdão pelo atraso, né? Uma chuva, e a gente vem lá do Parque Bancário. E eu falei, meu Deus, acho que a gente passou. Aí, quando eu olhei a placa ali, aí eu falei para a minha sogra, agradeço a minha sogra que veio junto comigo. Eu falei, desce. Ela falou, vou descer e vou perguntar. E graças a Deus deu tudo certo. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46. Jesus cura o cego de Bartimeu. Eu vou ler. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam ao brados, cala-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anima-se, disseram, venha, ele está te chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra do cego de Bartimeu. Bartimeu, ele era um homem que tinha uma deficiência, né? Muitos já conhecem essa palavra, mas tem várias chaves aqui nessa palavra que me chamam muita atenção. E Bartimeu, ele era cego, né? Filho de Timeu. E a Bíblia diz assim, que ele estava à beira do caminho, e o que ele fazia à beira do caminho? Ele ficava ali mendigando, pedindo esmola, né? Pedindo doações. Então, a vida de Bartimeu era essa. Ele vivia a mendigar. Essa era a vida de Bartimeu. Ele era pedinte, ele vivia de esmola. Mas a Bíblia vai dizer assim, que Jesus ia passar. Alguns estudiosos falam assim, que seria a última passada de Jesus ali, né? Em Jericó. Jesus já estava saindo de Jericó com seus discípulos. E ali seria a última vez que Jesus ia passar por ali. Porque se você for ver uns capítulos adiante, vai ver que logo já vinha a crucificação de Jesus. E Jesus já ia se entregar, né? Para morrer por todos nós. Então, Jesus já estava saindo da cidade de Jericó e aquela multidão ali aglomerava ali e chamava atenção. O cego ele não via, mas ele falava e ele ouvia.
né? Porque muitas das vezes você pode ver, quando a pessoa ela tem uma certa deficiência, quando ela não enxerga, né, os outros sentidos dela ficam mais aguçados. Então, o olfato, ele fica mais aguçado, a audição, ela fica mais aguçada, né? Por quê? Porque ali ele tem uma debilidade ali, a limitação dele é o quê? Não enxergar. Mas os outros sentidos estavam funcionando muito bem. E quando ele ouve que Jesus ia passar, ele começa a clamar, né? Porque ali, você imagina, era a única oportunidade que ele tinha de receber algo que ele necessitava, que ele buscava. Então, ele pensou o quê? Se eu clamasse, se eu começar a gritar aqui, vai que ele me ouve, né? Era tudo ou nada. Você veja bem que se pelos estudiosos ali seria a última passada de Jesus e Jesus não ia voltar mais ali em Jericó, era a oportunidade da vida de Bartimeu. Então, assim, Bartimeu agora ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que a multidão fazia? A multidão oprimia. Porque muitas das vezes a multidão ela vem para isso. Ela vem para nos oprimir, ela vem para nos parar, ela vem para nos calar, ela vem para fazer com que eu e você se desanime, mas a gente não pode perder o foco de Jesus. A gente não pode parar de olhar para Jesus. E Bartimeu ali, ele não quis saber. Era a oportunidade da vida dele. Se tão somente eu clamar e ele me atender, a minha vida, a partir de hoje, ela será mudada. A minha história vai ser mudada. Olha a fé desse homem. E ele começou a clamar, incansavelmente. Ele começou a clamar, sem olhar para a multidão. A multidão repreendia, fica quieto, cala a boca. Ele não vai te ouvir, você só é um mendigo. Quem é você? E ele continuou clamando. Ele continuou clamando. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O Senhor fala assim: continua clamando, continua pedindo, continua buscando. Porque, irmãos, se nós for olhar para o nosso lado direito, para o nosso lado esquerdo, se nós formos olhar para a multidão, a gente vai parar. Porque o que tem de situações adversas que vem nas nossas vidas para tentar nos parar, são muitas. O inimigo ele está o tempo todo jogando ataques contra a sua vida para você parar. É o tempo todo jogando seta para te desanimar, para tentar barrar você, fazer com que você não jejue, fazer com que você não tenha um relacionamento com Deus. E nós precisamos clamar. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos descer na presença do Senhor, para que o nosso clamor ele seja ouvido, para que toda barreira, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que cerca, tudo aquilo que trava, seja destravado e que o nosso clamor ele seja atendido. Porque Jesus é o mesmo Jesus que parou lá e deu atenção para Bartimeu é o mesmo que está aqui nessa noite, porque eu sou um milagre. Eu sei que Jesus ele cura. Eu sei que Jesus ele liberta. Eu sei que Jesus ele transforma. Eu sei que Jesus muda a vida. E aí Jesus fala assim, Jesus está passando e ele está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lógico que ele não estava falando que nem eu estou falando aqui, né, irmãos? Ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele queria que Jesus ouvisse. Ele tinha ali uma necessidade. E nós entramos aqui, eu tenho certeza que todos que entrou por essa porta hoje, entrou aqui com uma causa impossível diante do Senhor. Todos que passou por essa porta hoje aqui tem um pedido,
tem uma situação, tem uma dificuldade, tem algo que muitas das vezes tira o seu sono, tem algo na sua vida que você gostaria que fosse transformado. Você entrou aqui e o Espírito Santo, ele já fez uma revista aí, e ele já sabe o que você necessita, ele já sabe o que você precisa, ele já sabe qual é o seu pedido. Mas muitas das vezes a multidão é tanta, muitas das vezes a opressão é tanta, que muitas das vezes a gente sentamos aqui só por sentar. E esquecemos até do que a gente veio pedir. Porque muitas das vezes já se acostumamos com a situação. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim como Jesus mudou a vida de Bartimeu, ele tem poder para mudar a minha e a sua vida. Basta você se levantar e ter bom ânimo e continuar clamando. E Jesus disse assim para ele: ei, manda chamar o cego. Manda chamar. E Bartimeu levanta. Os mesmos que agora mandou Bartimeu calar a boca, tem que ir lá ajudar Bartimeu e ir até Jesus. E quando Bartimeu se aproxima, Jesus fala assim, a Bíblia diz assim, que quando ele se levantou, ele lançou de si a sua capa. Né? Aquela capa representava o quê? Aquela capa dava permissão para ele ser pedinte, para ele mendigar, para ele ser identificado como mendigo. Então a identidade de Bartimeu era o quê? Mendigo, mendigava. Ele precisava, ele sobrevivia do quê? De doações das pessoas. Para ele sobreviver, ele precisaria que alguém chegasse e tivesse compaixão dele e desse ali para ele uma esmola. Mas quando Jesus manda assim, chama Bartimeu, ele levanta e lança de si a sua capa. E eu fiquei meditando nessa palavra assim, é uma palavra muito conhecida, irmãos. Mas eu fiquei meditando, olha a fé de Bartimeu. Bartimeu, ele levantou e já tirou a capa dele. Porque ele estava um passo da cura. Ele estava um passo da vitória, ele estava um passo do milagre. Então, quando ele levanta e tira aquela capa, ele já sabe que o passado dele, de mendigar, ia ficar para trás. Ele já sabe que o passado dele ia ficar para trás e que Deus tinha uma nova história na vida dele. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Jesus, é isso que acontece. Quando verdadeiramente eu e você temos um encontro com Jesus, Ele realmente vem para transformar e mudar tudo. Nada fica como antes. Se você entrou aqui quebrado, você vai sair daqui transformado. Se você entrou aqui com uma causa impossível, Ele é o Deus do impossível. Porque quando você tem um encontro com Jesus, tudo se faz novo. Não fica do mesmo jeito. Né? Mas Satanás quer o quê? Ele quer insistir, ele quer botar na nossa mente, ei, não vai dar em nada não, não dá esse passo não, isso tudo aí que está se falando é a história da carochinha, ó. Isso aí aconteceu há tantos anos lá atrás, mas aí quando a gente tem um milagre para contar, quando a gente tem um testemunho para contar, tudo muda, tudo muda. E ali eu fiquei meditando, porque agora Bartimeu, ele já toma uma atitude, e agora ele já vai sem a capa dele, se aproxima de Jesus, e Jesus fala assim para ele. Jesus já sabia, né? Ele já sabia, ele sabe o que eu preciso, ele sabe qual é a necessidade da Wendy aqui, ele sabe qual é a necessidade da igreja aqui nessa noite. E Jesus, ele fala assim para ele, o que queres que eu te faça? Porque Jesus quer que ele fala, Jesus quer ouvir dele. Porque muitas das vezes a gente acha que tem que ser da nossa forma, do nosso jeito. E muitas das vezes a gente não quer nem falar. Mas nessa noite o Senhor fala para você, abre a sua boca, fala. Fala o que você precisa, fala o que você necessita, fala o que você almeja, fala como que você quer que eu faça. Abra a sua boca e fala. E Jesus fala assim, o que queres que eu te faça, Bartimeu? E ele fala assim, eu quero enxergar, que eu tenha vista. Aí Jesus fala assim para ele, vai Bartimeu, a tua fé te salvou. Seja curado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É simples, né? Basta uma palavra. Basta um decreto, basta uma ordem, e toda a hoste maligna é paralisada
E agora Jesus fala assim para ele, vai, Bartimeu. E Bartimeu, ele começa a enxergar. E a coisa linda, irmãos, porque quando Bartimeu, Jesus devolve as vistas de Bartimeu, a primeira pessoa que ele vê na frente dele é Jesus. Eita, um milagre vivo, né? Porque agora Bartimeu, além dele enxergar, ele vai poder falar que ele viu Jesus de Nazareno e que Jesus curou ele e que ele conseguiu ver quem era Jesus. E ele vai poder anunciar o evangelho, ele vai poder falar que Jesus ele faz, que Jesus ele cura, que Jesus ele levanta, que Jesus ele opera milagres. E coisa interessante, porque assim, quando Jesus chega ali, em Jericó, ele faz uma pergunta assim, quem é esse que está vindo aí? Ele era cego, né? E quando Jesus abre os olhos dele, para que ele para que ele passe a ver, aí ele fala assim, ele pega e fala assim, esse é Jesus de Nazareno. Aí ele já vê Jesus. Primeiro ele pergunta quem é, agora ele vai testificar e ele vai anunciar. Então agora ele vai seguir o caminho dele falando. Ele já não vai falar quem é esse que está vindo, ele já vai falar assim, agora eu vi com meus próprios olhos. Jesus de Nazareno passou aqui, mudou minha história, mudou a minha vida, me deu vista, eu posso enxergar e ele continua fazendo e operando milagres. Assim como a Bíblia vem narrando um monte de milagres que ele vinha fazendo. Né? E eu quero falar algo aqui nessa noite. Quando eu cheguei aqui, eu tentei lembrar da irmã. Eu peço muito perdão, porque são tantas pessoas, né? E essa irmã aqui, irmãos, ela chegou na minha casa num momento bem crítico da minha vida. Deus abençoe a sua vida. Eu estava num deserto muito grande com meu filho. E eu e meu esposo já dirigimos igreja, né? Há muitos anos atrás, muitos. Estou falando isso daí de 20 anos atrás. Calma, irmãos, eu não tenho 60 anos. E aí, o Senhor permitiu que eu passasse uma prova com meu filho Samuel. Porque quando você acha que você já passou muita coisa, aí vem mais uma que te tira do eixo, né? Tira do eixo. Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, o Senhor já me provou tanto, né? E aí, esse meu filho, ele entrou numa depressão profunda. Ele precisou tomar medicamentos controlados. Ele não saía do quarto. E ele estava ali no estado ali de morte, né? Porque uma pessoa com depressão, irmãos, eu sempre digo isso, aonde eu ministro, eu falo isso, né? Depressão é coisa séria, né? Eu trabalho na área da saúde, minha sogra também, e depressão é coisa séria. E quem fala que depressão é frescura, não é frescura. Não é, porque quando você tem uma pessoa depressiva do seu lado, você sabe o que realmente é essa doença. Porque a pessoa que tem depressão, ela não tem motivação para nada. Ela não tem motivação para nada. Jesus falou assim para Bartimeu, levanta-te, tem bom ânimo. Eu fui atrás dessa palavra e bom ânimo, esforça-te, anima-te, reaja, coragem. Olha só, Bartimeu estava ali, naquela situação, mas quando Jesus chama ele, Jesus fala o que para ele? Anima-te. Olha a palavra que Jesus manda para ele, anima-te. E a pessoa que tem depressão, o que ela não tem é ânimo, o que ela não tem é vontade, né? E eu achei que eu sabia muita coisa, eu achei que eu sabia jejuar, né? Pela minha experiência, pela minha pouca experiência,
eu achei que umas campanhas ia resolver. E ali eu comecei a buscar na madrugada. E quando eu comecei a buscar na madrugada e fazer as minhas próprias campanhas sozinha, eu achei que eu ia dar conta da guerra espiritual, né? Porque havia um decreto do inferno para levar o meu filho. O diabo estava empenhado para tirar a vida dele. Mas Jesus chegou naquela casa e trouxe vida, porque Ele é vida. Ele é vida. Aleluias. E no decorrer dessa situação eu precisei de reforço. E aí eu comecei a pedir, eu falei, meu Deus, eu preciso de reforço, porque eu vi que eu sozinha e que a minha experiência não servia de nada. E que eu sozinha não ia conseguir. Só eu clamando e meus familiares, porque eu não queria que ninguém soubesse que o Samuel estava naquela situação. Não queria. Como assim? O filho da irmã Wendy está querendo se matar? Né? Por até, às vezes, um orgulho, né? E é com muito temor e tremor que eu falo isso aqui, porque Jesus precisou tratar eu também. E eu pedi reforço. E quando eu dobrei meu joelho ali no meu quarto, eu falei, Deus, meu filho vai sucumbir, Satanás vai levar ele. E o que vai ser de mim? Né? Eu preciso de reforço. E quando eu pedi reforço, o Senhor começou a mandar. O Senhor começou a mandar, irmãos. E uma das que o Senhor mandou foi ela, que era líder do ciclo de oração lá do bancário na época. Né? Juntamente com um grupo de irmãs, fizeram ali uma campanha na minha casa. E não foi uma campanha, foi inúmeras campanhas. E eu não via nada. Porque quanto mais campanha fazia, pior o menino ficava, aos meus olhos, né? Aos meus olhos, porque o Senhor estava trabalhando. O Senhor estava quebrando corrente. O Senhor estava dissipando as trevas. O Senhor estava mudando as coisas, a atmosfera. Porque quando eu entrava dentro do quarto do menino, minha sogra é testemunha. Era um quarto de tristeza, de horror. Mas, irmão, antes você vai falar que era um quarto, era terror. Era terror, era horror. Porque o menino não tinha ânimo para nada, nem para comer, para tomar banho, para nada. E ali eu entrava dentro do quarto do meu filho, e eu ungia todas as roupas da gaveta dele, eu ungia o quarto dele, e ali eu orava, eu dobrava o meu joelho. O dia que eu conseguia que ele fosse tomar um banho, eu dobrava o meu joelho dentro daquele quarto e eu declarava, aqui nesse quarto vai ser um lugar de alegria, aqui nesse quarto vai ter vida, aqui nesse quarto vai ter pessoas circulando, aqui a gente vai dar muita risada, aqui a gente vai conversar muito, aqui nesse quarto vai ter história para contar, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E eu declarava, o cenário era totalmente adverso. Era de morte, era de tristeza, era de dor. Mas eu declarava que o Senhor ia trazer vida em tudo que tinha naquele quarto. E eu declarava. E ali, juntamente com o exército, o Senhor começou a enviar gente, pastores, bispo na minha casa que eu nunca vi na minha vida. Até quando eu fui atender no hospital, conheci um pastor lá, ele trouxe um grupo de obreiro para orar na minha casa. E nisso eu senti o cuidado de Deus, o quanto Deus me amava, o quanto Ele cuidava do meu filho e o quanto nós era importante para o reino. Aleluia, porque nessa noite eu quero te dizer, ainda que esteja morto, vai reviver, porque a palavra do Senhor... A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E há um decreto da palavra do Senhor nessa noite para mim e para a sua vida. Vai ter vida. Aonde tem morte, vai ressurgir. Eu não sei por quem você está buscando. Eu não sei por quem você está pedindo. Eu não sei se você já perdeu a sua esperança. Mas eu quero te dizer, o Deus que muda história, mudou Batimeu, mudou a vida do meu filho Samuel. Ele vai mudar a sua vida também, porque ele não mudou. Ele continua o mesmo. Aleluias! O que é a vida do meu filho, irmão, diante de tantos milagres que eu já vivi?
E como eu já tive milagres. Como eu já experimentei milagres. E ali, eu declarava a vida naquele quarto, declarava a vida naquele quarto. E ali, eu comecei a buscar o Senhor, incansavelmente. Eu clamava o Senhor que nem um cego de Batimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali eu entrei numa vida de jejum com o Senhor. E comecei a jejuar, e jejuar, e jejuar, e jejuar. E quanto mais eu buscava, mais difícil ficava. Mas aos meus olhos humanos, porque quanto mais eu buscava, mais corrente o Senhor quebrava. Mais corrente o Senhor quebrava. Porque aquele menino estava aprisionado, ele estava preso. Ele não só estava preso numa doença chamada depressão, mas tinha cadeias ali malignas que precisavam ser quebradas também. E foi através de muito clamor. Meu filho não saía. Quando a gente tentava tirar ele de casa, ele tinha síndrome do pânico. Quando levava ele para o shopping, misericórdia, o que era aquilo? As mãos suavam. Não queria cortar cabelo. E eu falava, meu Deus, eu não apresentei esse menino no altar para isso. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. E eu continuava declarando. E eu continuava profetizando. E eu continuava clamando. E o Senhor entrou dentro da minha casa. O Senhor mudou a vida do meu filho. Hoje, quem vê o meu filho, não acredita que ele é aquele menino que estava preso dentro de um quarto. Quem vê aquele menino hoje com 18 anos trabalhando, estudando, vivendo socialmente, se relacionando. As pessoas podem chegar na minha casa, ele recebe bem, ele não maltrata ninguém. Ele permite que as pessoas cheguem. Quando tem festa de família, ele vai nas festas. Ele frequenta as festas porque Jesus entrou, mudou e libertou a vida do Samuel. Nessa noite eu quero finalizar aqui. O Senhor, Ele é o mesmo. Ele liberta sim. Ele transforma sim. Ele dá vista ao cego sim. Ainda que seja espiritual, o Senhor vai abrir os seus olhos, vai tirar essa venda, para que você possa voltar a enxergar. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu quero te dizer sobre essa palavra. Continua crendo. Continua crendo que Ele é o mesmo. E que do mesmo jeito que Ele fez na vida do Samuel, Ele vai fazer no seu familiar, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai transformar. Ei, você não vai ficar nessa situação. Quando Batimeu levantou, ele já levantou um passo da cura. E quando ele chegou perto, quando ele se aproximou de Jesus, Jesus fez a pergunta e ele falou o que ele queria. E Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Seja curado. Nessa noite o Senhor fala assim, se levanta. Toma uma atitude. Ei, se você não tem conseguido clamar, volte a clamar. Volte a me buscar. Bate que a porta vai se abrir. Clama ao Senhor, Ele é poderoso. Ele vai mudar a sua história. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Creia, seja renovado por essa palavra. Seja transformado por essa palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Receba nessa noite, agradeço a oportunidade. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Te agradecemos, meu Deus, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada um que aqui se encontra. Abençoa, meu Deus, essa porta que continua aberta, Senhor. Te agradeço, Deus, por tudo que tens feito nas nossas vidas. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos digam. Deus abençoe os irmãos.